Deus seja louvado. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos agora no segundo vídeo da série Conhecendo as Dispensações, segundo a linha de interpretação do dispensacionalismo clássico. Caso você tenha iniciado neste vídeo de número 2, eu sugiro que você volte ao primeiro e assista-o para que você não perca a linha de raciocínio. Então, clica neste i que aparece logo aqui em cima para que você retome a aula passada. Pois bem, no primeiro vídeo do nosso estudo fizemos uma apresentação geral do assunto, definindo, conceituando e identificando cada uma das 7 dispensações. Daqui para frente, usando este mapa que vocês estão visualizando, teremos um vídeo para cada dispensação, abordando as principais características de cada uma delas. Vamos iniciar com a dispensação da inocência, representada por esta bolinha. O nome já diz tudo: inocência. Seu início deu-se na criação e findou-se na queda de Adão. O tempo de duração desta dispensação não nos é revelado, ou seja, não se sabe se foram dias, meses, anos ou milênios. Do pó da terra, o homem foi criado por Deus em inocência, como coroa e glória de toda a criação, a fim de que fosse o regente da criação perfeita do mundo edênico, conforme lemos em Gênesis 1:28. Havia íntima comunhão entre Deus e o homem, pois notamos que Deus passeava no jardim pela viração do dia, conforme lemos em Gênesis 3:8. O pastor Severino Pedro da Silva ensina que Adão e Eva eram como crianças no que tange à malícia e à maldade. O Jardim do Éden era um ambiente perfeito. Dotado de uma inteligência extraordinária, o homem tinha uma capacidade para poder administrar o mundo segundo a mente de Cristo. Ele era perfeito física, mental e moralmente. Foi ele quem deu nomes aos animais. Interessante observar que Deus trouxe os animais à presença do homem, e não o homem à presença dos animais, conforme lemos em Gênesis 3:19. Quais eram as responsabilidades e obrigações do homem nesta dispensação? Resposta: primeiro, ocupar a terra. Segundo, comer somente de ervas e frutas. Terceiro, lavrar e guardar o jardim do Éden. E quarto, abster-se de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O reverendo Niels Lawrence Olson leciona que era necessária esta proibição única, uma vez que o homem tinha livre-arbítrio. Contudo, o homem fracassou. Algum tempo depois, um sujeito sutil e estranho chamado Satanás entrou naquele ambiente de harmonia e paz com a finalidade de introduzir confusão. Usando a serpente, ele conseguiu o seu intento, e a maneira que ele usou para enganar o primeiro casal foi introduzir dúvida na cabeça da mulher ao perguntar: "É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim?" Em vez de Eva encerrar aquele assunto com aquele sujeito ardio, ela deu corda, chegando até mesmo a fazer alterações ao que Deus havia dito. Ela acrescentou a frase: "Não tocareis nele", ou seja, no fruto, e mudou a premissa de "certamente morrereis" para que não morrais, colocando em xeque ao que Deus disse. A dúvida sobre a palavra de Deus conduz à distorção dessa palavra e, por fim, à desobediência. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Curioso observar que, milênios mais tarde, Deus inspirou o evangelista João para escrever em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15,
que o sistema do mundo, cujo Deus é Satanás, é regido exatamente por esta ordem sequencial de armas em sua trajetória devastadora e cruel: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E o texto bíblico diz que a mulher tomou do fruto da árvore e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram aventais para si. Como consequência dessa desobediência, o homem teve, primeiro, o conhecimento do mal; segundo, a perda da comunhão com Deus; terceiro, o seu espírito em estado de morte; quarto, a perversão da sua natureza moral; quinto, sujeição do corpo às doenças; sexto, escravidão do pecado e de Satanás. Sem falar em outras terríveis consequências, como perda considerável de sua inteligência e capacidade administrativa, ganhar o seu sustento por meio do trabalho pesado, tristeza e ainda a perda das vestes gloriosas com que estava originalmente revestido. A mulher sofreu uma maldição em 3 esferas da sua vida. Primeiro, concepção multiplicada; segundo, aumento de dores durante a maternidade; terceiro, sujeição ao domínio do homem. A serpente, por sua vez, recebeu a pior maldição do que qualquer outro animal. Foi condenada a rastejar-se sobre o ventre e a comer o pó da terra. O reverendo Lawrence Olson explica que o casal foi expulso do Jardim do Éden como um ato de misericórdia de Deus, para que não tivesse acesso à árvore da vida, pois, de outra forma, estariam amargando uma existência eterna no triste estado em que se encontravam. Era preferível que eles morressem fisicamente, pois a morte serve para conduzir o homem a Cristo. Diante de todo o fracasso do homem nesta primeira dispensação e a sentença decretada por seu fracasso, surge uma luz no fim do túnel. Que luz foi esta? A promessa de que da semente da mulher nasceria aquele capaz de ferir a cabeça da serpente, isto é, Jesus Cristo, o Redentor que venceria a Satanás. E para encerrarmos este vídeo sobre a dispensação da inocência, veja o resumo na tela da tabela que iremos construir ao longo desta série. A qual teste o homem foi submetido? Resposta: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi o seu fracasso? O ato de desobediência em comer da referida árvore. Qual foi o julgamento? Maldição e morte. No próximo vídeo desta série, falaremos da segunda dispensação, a chamada dispensação da consciência. Que Deus nos abençoe e até lá.